Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Que a doce paz de Jesus continue envolvendo nossos corações e que nós possamos dar continuidade na noite de hoje o estudo do Livro dos Espíritos. Permita, mestre querido, que nossos anjos guardiões, nossos guias espirituais, continuem ao nosso lado, nos envolvendo, amparando, e que nós possamos assimilar tudo aquilo que vai ser estudado na noite de hoje. Que Deus permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar anjos e demônios. Na pergunta 128, Kardec pergunta aos espíritos: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? E os espíritos respondem a Kardec: não, são espíritos puros e que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Comentário nosso: todos são espíritos imortais que partiram de uma mesma origem, só se diferenciando no que toca os valores que adquiriram durante a jornada evolutiva. Os chamados anjos, serafins ou arcanjos são os que mais evoluíram e por isso recebem carinhosamente esses títulos que para eles não representam nada, pois seus desejos estão diretamente acionados para o bem da humanidade terrestre. Na pergunta 129, Kardec pergunta aos espíritos: os anjos han percorrido todos os graus da escala? E os espíritos respondem: percorreram todos os graus, mas de modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Comentário: chegaram à perfeição percorrendo caminhos diferenciados, uns sofrendo mais, outro menos, utilizando as características de cada um, visando todos o mesmo objetivo, que é a iluminação espiritual. O tempo de duração dessa caminhada não importa muito, porque ao chegar ao alto, praticamente se esquece dos acontecimentos da parte baixa da vida. Essa perfeição é relativa, porque perfeito só é Deus. Mas diante de nós, que ainda somos espíritos ignorantes, buscando a evolução, esses espíritos iluminados, puros, são perfeitos, mas eles continuam ainda evoluindo, porque perfeito só é Deus. Na pergunta 130, Kardec pergunta aos espíritos: sendo errônea a opinião de que admite a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Responde os espíritos: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Comentário: a Terra não é o único mundo habitado por espíritos, e mesmo antes que ela existisse, já existiam outros mundos mais evoluídos, que certamente deram origem a espíritos mais iluminados que os nativos do nosso planeta. Mas, sem sombra de dúvida, todos percorreram o mesmo caminho de dores e dificuldades para atingir a perfeição. Na pergunta 131, Kardec pergunta aos espíritos: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E os espíritos respondem: se existisse demônios, seriam obra de Deus. Mas
porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecessem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julga agradável por meio das abominações que praticam em seu nome. Nosso comentário. Se Deus é único, absoluto, onipotente, sumamente justo e sábio, como todas as religiões o apresentam, não poderia de maneira nenhuma aceitar um poder paralelo, exercido por uma entidade malfazeja que só pratica o mal, e a ideia do demônio que muitas crenças espiritualistas ainda apresentam. Só serve para encobrir nossos próprios pecados, atribuindo todos os males que nos acometem a essa entidade invisível que atormenta a humanidade terrestre. Na realidade, os demônios real são nossos vícios, desejos e paixões que insistem em permanecerem conosco, levando-os aos desastres morais da vida cotidiana. Agora, queridos irmãos, nós já temos a ideia que são anjos e demônios. Nós vamos estudar exatamente aquilo que nos propunha entender sobre nossa vida. Nós vamos estudar o objetivo da encarnação. Na pergunta 132, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim. A encarnação é de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, cada minuto, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Comentário. O objetivo principal será sempre crescer, superar, transcender os obstáculos para chegar à perfeição. As reencarnações são oportunidades que tem o espírito de experimentar todas as vicissitudes em campo da matéria, adquirindo sabedoria e moralidade, ou seja, as vicissitudes de Deus, que só chegam depois de muito tempo de ações na vida terrestre. Na pergunta 133, Kardec pergunta aos espíritos: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram caminhos do bem? E os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes, se instruem nas lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer uns felizes, sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem méritos. Nosso comentário: no espírito foi criado, portanto, a perfeição absoluta. Todos têm que passar pela fileira de encarnações. Uns avançam mais
pelo simples motivo de se esforçar mais, não havendo privilégio dentro da evolução infinita que exige de cada um trabalho, persistência, dedicação à causa do bem, a fim de atingir o objetivo da iluminação. Agora, amados irmãos, vamos partir para outro assunto muito importante, que é a alma. Na pergunta 134, pergunta Kardec aos espíritos: que é a alma? E eles respondem: um espírito encarnado. Nosso comentário: quando o espírito está envergando uma vestidura de aparência física, podemos dizer que é uma alma encarnada, e quando esta apenas com envoltório fluídico, cujo nome é perispírito, chamamos de espírito. Mas, nos dois casos, a entidade espiritual é sempre a mesma, com defeitos e virtudes adquiridas durante a caminhada evolutiva. A 135, Kardec pergunta aos espíritos: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E os espíritos respondem: há o laço que liga a alma ao corpo. Nosso comentário diz assim: o comentário: existe um elemento intermediário que Allan Kardec identificou como sendo perispírito e que o apóstolo Paulo afirma nas suas cartas aos gentios ser um corpo espiritual do espírito imortal. É por esse corpo etéreo que o espírito comanda o corpo físico, modela e organiza biologicamente as células, provocando também os fenômenos da mediunidade. Na 136, Kardec pergunta aos espíritos: a alma independe do princípio vital? E os espíritos respondem: o corpo não é mais do que envoltório, repetimos constantemente. Nosso comentário: sem o princípio vital, o corpo físico será sempre inerte, sem vida, porque essa energia da vida que impulsiona o perispírito nas suas ações junto à roupagem física. A extinção ou adulteração do princípio vital em partes importantes da massa física ocasiona a morte. Assim, queridos irmãos, ficamos por aqui. Na quinta-feira daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos a respeito da alma. Que Deus Pai nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos ampare e que nós possamos passar a noite tranquila e serena. Assim pedimos permissão para encerrar nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.